Não é tão simples quanto pegar uma ou duas fórmulas e sair dizendo que o mercado está subavaliado ou sobrevalorizado, ou que uma empresa vale menos ou mais do que deveria. A capitalização de mercado em relação ao lucro cíclico, os múltiplos ajustados e outros indicadores ainda são ferramentas válidas para avaliar um negócio, mas nenhum deles define sozinho o valor real de uma companhia. E é justamente aí que mora o desafio. As pessoas adoram buscar atalhos, uma fórmula mágica que resolva tudo. O problema é que mesmo quando você encontra uma equação aparentemente perfeita, nunca sabe quais números colocar nas variáveis. Afinal, o valor de um negócio não passa de uma estimativa do fluxo de caixa futuro que ele pode gerar, descontado para o presente. Alguns indicadores pesam mais em determinados momentos, outros perdem relevância conforme o contexto. Mas reduzir a avaliação de uma empresa a um cálculo mecânico é como tentar medir a profundidade do oceano com uma régua. E tem um fator que sempre se destaca: as taxas de juros. Muitos olham para a taxa atual e assumem que ela reflete o consenso do mercado, como se fosse a resposta definitiva. Mas uma obrigação de 30 anos, por exemplo, mostra o que investidores estão dispostos a aceitar hoje em troca de um retorno fixo décadas à frente. Isso não significa que essa taxa seja a melhor referência para todas as decisões. Eu, particularmente, não me limito a ela. O que realmente importa é entender que o mercado não é um jogo de adivinhação. Como dizia Charlie, um bom pescador não vai atrás de peixes onde não há cardumes. Se o mercado de ações está agitado, é lá que as melhores oportunidades aparecem. Mas isso não tem nada a ver com tentar adivinhar movimentos de curto prazo ou seguir modismos. Agora, sobre avaliar negócios. Se você quer ser um investidor de verdade, precisa passar por uma escola dura. Gerenciar uma empresa ruim por alguns anos ensina mais do que qualquer MBA. Quando você lida com um negócio problemático, descobre na prática o quanto é difícil consertar o que está quebrado. Depois, ao assumir uma empresa excepcional, percebe que até um gestor mediano consegue bons resultados quando o modelo de negócio é sólido. Essa experiência foi fundamental para nós. Aprendemos mais com os fracassos do que com os sucessos. E quanto ao buyback de ações? Se as ações caírem a um preço atrativo, a diretoria tem a obrigação de considerar a recompra. Afinal, comprar ações subvalorizadas é uma das formas mais diretas de beneficiar os acionistas. Não faz sentido ignorar essa oportunidade. Claro, já houve casos em que empresas usaram buybacks de forma manipulativa, mas nossa diretoria nunca agiu assim. Se as ações chegarem a um patamar interessante, acredito que eles agirão no melhor interesse dos acionistas. Sobre a Amazon, Jeff Bezos foi um dos maiores visionários do nosso tempo. Eu o admirava, acompanhava o que ele fazia, mas subestimei o potencial da empresa. Não imaginei que o varejo online pudesse crescer tanto, muito menos que a Amazon se tornaria uma potência em computação em nuvem. Fui lento demais para enxergar o que estava acontecendo. E isso serve de lição. Às vezes, as melhores oportunidades estão bem na nossa frente, mas a falta de visão nos impede de aproveitá-las. A verdade é que a Amazon não apenas revolucionou a indústria tecnológica, ela redefiniu o que significa construir um império. E eu, confesso, não capturei a magnitude daquilo que estava se desenhando. Quando Bezos falava em pensar no longo prazo, eu ouvia, mas não absorvia. Quando ele descrevia sua visão de uma empresa que não apenas venderia livros, mas dominaria a infraestrutura digital do futuro, eu subestimava a execução. Porque, convenhamos, sonhar é fácil. Transformar sonhos em realidade exige uma combinação rara de ousadia, disciplina e uma capacidade quase obsessiva de ignorar os céticos. Lembro-me de ler a Carta aos Acionistas de 1997, onde ele traçou uma roadmap que parecia ambiciosa demais para ser verdade. E, no entanto, ele não apenas cumpriu, ele superou cada promessa. Se você ainda não assistiu à entrevista dele com Charlie Rose alguns meses atrás, faça isso. É impressionante como ele antecipava movimentos que na época pareciam distantes, quase fantasiosos. E hoje, olhando para trás, é impossível não se perguntar: como eu não vi isso antes? A resposta é simples, porque o óbvio só é óbvio depois que alguém o torna realidade. O que a Amazon fez não foi apenas difícil, foi contraintuitivo. Ninguém acreditava que uma empresa de varejo pudesse se tornar a espinha dorsal da computação em nuvem. Ninguém imaginava que um modelo de negócios baseado em escala, paciência e reinvestimento constante pudesse gerar retornos tão extraordinários. E, no entanto, foi exatamente isso que aconteceu. Não me arrependo de não ter investido na Amazon, outras oportunidades foram mais claras, mais acessíveis. Mas reconheço que em muitos momentos fomos lentos. Não apenas eu, mas o mercado como um todo.
E isso nos leva a uma lição valiosa: as maiores oportunidades não são aquelas que gritam na nossa cara, mas aquelas que exigem que a gente olhe além do óbvio, que questione o status quo e que tenha coragem de apostar no improvável. Agora, se falarmos do Google, bem, aí a história se repete. Também perdemos o timing em alguns momentos. Mas isso faz parte do jogo. O que importa é aprender, ajustar e seguir em frente porque, no fim das contas, o mercado sempre recompensa quem enxerga o que os outros ainda não conseguem ver.